Votaram sim 27, senhoras e senhores senadores, 20 não. Está, portanto, aprovado o projeto. Votação do projeto de lei de conversão, que tinha preferência regimental. Ressalvado o destaque, está aqui o destaque. Ressalvado, obviamente, os destaques. Votação. Eu vou colocar em votação. Votação o artigo 7 do texto original da medida provisória destacado. Destacado. Quem é o autor? Esse é Raimundo Lira, Lindbergh e Jucá. Senador Jucá. Para cumprir o acordo do 2022, senhor presidente. Como é que encaminha, Vossa Excelência? Eu encaminho sim a favor do destaque. Encaminha sim a favor do. 2040, sim a favor do destaque. Sim a favor do destaque do artigo 7. Senhor presidente, eu só queria confirmar que eu também cheguei agora de volta. Votei sim também, voto sim. Só para registrar. Tá. Eu vou colocar em votação, senhores senadores, senhoras senadoras, que eu aprovo o destaque. Sim. Permaneçam como se acham. Sim. Aprovado o destaque. Muito bem, senhor presidente. Votação da emenda número 12 destacada. Senhores senadores, senhoras senadoras. Calma. Senador Lindbergh. Senhor presidente, veja bem. Paulo. Foi criado aqui no Brasil uma política de conteúdo nacional para se construir navios, plataformas e sondas. Essa medida provisória está fazendo o quê? Está zerando o imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. É política de conteúdo internacional, vai gerar empregos fora. O que é que eu faço aqui? Nós pegamos uma emenda de um deputado do PP, Jerônimo Guergen, que diz o seguinte: a suspensão de tributos na importação de que trata o caput somente será aplicado a bens sem similar nacional. É bem razoável. Veja bem, nós estamos mantendo a tributação zerada no caso que não tiver similar nacional. Eu chamo a atenção aqui porque é um amplo setor que pode ser prejudicado, com o setor de máquinas, o setor de aço, a indústria naval. Do jeito que está hoje o projeto, se você traz uma plataforma de fora do país, você paga zero imposto. A gente está exportando empregos. Então é esse o apelo que eu faço aos senhores aqui. Eu confio, não vai ter pedido de verificação, porque tivemos agora, mas eu confio no presidente aí que vai ver, e eu quero agradecer inclusive o presidente, porque hoje, presidente, pela sua decisão em relação à LDO, que estava muito claro que a LDO são 5 anos, estava querendo estender até 2040, o Brasil se livrou de um enorme prejuízo. Eu faço questão aqui de novamente ressaltar o papel do senhor. Essa medida provisória vai voltar para a Câmara dos Deputados, mas eu acho que o prejuízo de levar isso até 2040 era enorme. Então eu faço um apelo aqui aos senhores senadores. No caso, a gente está querendo proteger a indústria naval. Você mantém a tributação zerada no caso que não houvesse similar nacional. Tendo similar nacional, não teria tributação zerada. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, senhoras senadoras, senhores senadores, contrário, senhor que aprovam, permaneçam como se acham. Os contrários, levante o braço, por favor. Contrário. Os contrários. Rejeitado. Calma. Simbólica, não, rejeitado. É por partido, rejeitado. É rejeitado é por partido, senador. Em votação, a emenda 21 destacada. Senador Lindbergh pede a palavra como autor. Eu posso passar para a senadora Gleice? Pode, claro. Pronto. Obrigada, senhor presidente. Esse destaque relaciona-se ao artigo 1º, que determina que as despesas relativas às atividades de exploração e produção de jazidas de petróleo e gás natural poderão ser integralmente deduzidas do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso sempre prevaleceu para a Petrobras, empresa pública nacional que tinha o monopólio, nunca para as empresas privadas. O que tinha para as empresas privadas, com o pré-sal, no regime de partilha, é que as empresas privadas, tal qual a Petrobras, poderiam também deduzir dos excedentes de barris que elas pagam à União, deduzir os custos com produção e exploração de jazidas. O que a medida provisória está fazendo é trazer as empresas privadas para fazer ter o direito que a Petrobras tinha, de também deduzir a produção
da produção e da exploração de jazidas, o custo da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e do lucro real do imposto de renda de pessoa jurídica. Isso quer dizer que dá às empresas privadas internacionais duas oportunidades de terem dinheiro com benefício tributário. Não só pelo excedente de óleo, vocês sabem que no regime de partilha, que aliás os senhores estão querendo mudar nessa casa para fazer concessão comum, mas no regime de partilha a empresa oferece o maior número de barris de petróleo por operação do pré-sal, então ela pode tirar desses barris que ela vai pagar à União seu custo de exploração e de produção, mas agora estão dando às petroleiras estrangeiras também o direito dessas petroleiras estrangeiras deduzir da sua base real de lucro e também da contribuição social sobre o lucro líquido as despesas com exploração e produção, o que não era possível, o que só era permitido à Petrobras, que é uma empresa nacional, capital público. Portanto, o nosso destaque é nesse sentido. É nesse artigo aqui que a gente coloca que nós vamos abrir mão por 25 anos de quase 1 trilhão. Para concluir, senhora. Considerando, senhor presidente, que a gente só produza 40 bilhões de barris nos postos do pré-sal, o que é uma estimativa muito baixa. Então, nós pedimos que esse artigo seja rejeitado e o destaque aprovado. Senhor presidente, se eu posso encaminhar a bancada... Só um minutinho, não, agora já encaminhou, claro. Não, cara. Só para dizer para a senadora, assim, a senhora se referiu, os senhores, e olhou para mim, o presidente está apenas colocando em votação, não vota essa matéria, e se votasse, não sei como votaria nesse momento. Então, em votação, destaque. Senhoras e senhores senadores que aprovam... Contrário, senhor presidente. Permaneça como se acha. Rejeitado. Em votação, a emenda número 23, destacada. A senadora Alice da Mata, para encaminhar, tem a palavra Vossa Excelência por 2 minutos. Senhor presidente, trata-se do artigo 6º, que passa a ter, com esta emenda do senador Lindbergh, a seguinte redação: fica suspenso o pagamento de tributos federais na aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para serem utilizados integralmente no processo produtivo de produto final destinados à atividade que trata o caput do artigo 5º. Ou seja, a emenda retira a expressão, a palavra importação, garantindo que os pagamentos não fique suspenso o pagamento dos produtos importados. Portanto, é a garantia de um fortalecimento na aquisição do mercado interno das matérias-primas produzidas no Brasil. Em votação, senhores senadores... Não, senhor presidente. Senhores senadores, senhoras senadoras que aprovam, o que rejeitam, aprovam, permaneça como se acha. Rejeitado o requerimento. A parecer da comissão diretora, oferecendo redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão. Em votação, aprovada a redação final. A matéria volta à Câmara dos Deputados para ser votada a emenda que foi apresentada. O processado vai à proposição, à comissão mista nos termos do artigo 11 da resolução número 1 de 2002.